A noite caía pesada sobre o restaurante Bela Norte, um estabelecimento que tentava esconder sua verdadeira natureza por trás de toalhas de mesa brancas e velas perfumadas. Mas todos sabiam quem realmente mandava ali. Todos sabiam que aquele lugar era apenas a fachada respeitável de um império construído sobre silêncios comprados e lealdades forçadas. E foi naquela noite de sexta-feira, quando o salão estava lotado de homens de terno caro e mulheres cobertas de joias, que tudo mudou. Foi naquela noite que Marina, uma garçonete de 24 anos com olhos que já tinham visto demais, olhou diretamente nos olhos de Lorenzo Salvatore, o homem mais perigoso da cidade, e disse as palavras que ninguém nunca ousara dizer. Cara, não me desafie. 4 palavras simples que ecoaram pelo salão como um tiro. 4 palavras que fizeram o silêncio cair sobre as mesas como uma mortalha. 4 palavras que selaram o destino de todos os presentes naquela sala. Marina segurava a bandeja com força, os dedos brancos ao redor da borda de prata, enquanto encarava o homem que tinha o poder de fazê-la desaparecer com um único movimento de cabeça. Lorenzo Salvatore não era apenas o dono do restaurante. Ele era o dono da cidade inteira, o homem cujo nome era sussurrado com medo, cujos capangas controlavam cada esquina, cada negócio, cada respiração das pessoas que ousavam viver sob sua sombra. E ali estava Marina, com seu uniforme preto simples, seu avental branco amarrado na cintura fina, seus cabelos castanhos presos em um coque que começava a se desfazer depois de 8 horas de trabalho ininterrupto, olhando para ele sem pestanejar, sem baixar os olhos, sem tremer. O salão inteiro parecia ter parado de respirar. Tudo começou quando Marina serviu vinho na mesa errada. Um erro simples, o tipo de deslize que acontece em qualquer restaurante movimentado. Mas não ali. Não no Bela Norte. Não quando a mesa em questão pertencia a Marco Benedetti, o braço direito de Lorenzo, um homem conhecido por sua crueldade e seu temperamento explosivo. Marco tinha gritado com ela, chamando-a de incompetente, estúpida, inútil. Tinha jogado o copo de vinho em sua direção, manchando seu uniforme de vermelho escuro, como sangue. Tinha se levantado da cadeira com tanta força que ela caiu para trás, batendo no chão de mármore com um estrondo que fez todos os presentes olharem. E Marina tinha ficado ali, parada, o vinho escorrendo por seu rosto, por seu pescoço, molhando seu cabelo. Mas seus olhos permaneceram secos, seus olhos permaneceram firmes. Seus olhos encontraram os de Lorenzo, que observava tudo da mesa principal, no fundo do salão, onde sempre se sentava para ter a visão completa de seu reino. E então Marina tinha caminhado. Não para os fundos, onde deveria ter ido para limpar a bagunça e engolir a humilhação, como todas as outras garçonetes fariam. Não para a cozinha, onde poderia ter chorado em silêncio enquanto o chefe a consolava com palavras vazias. Ela caminhou diretamente para a mesa de Lorenzo Salvatore, atravessando o salão em passos firmes, deixando pingos de vinho vermelho no chão de mármore como um rastro de sangue. Todos os olhos estavam nela agora. Todos os homens de Lorenzo tinham parado de comer. Todas as conversas tinham morrido. O pianista no canto tinha parado de tocar. Até mesmo o tinir dos talheres tinha cessado. E Marina continuava caminhando. Cada passo uma declaração, cada movimento uma sentença de morte ou uma promessa de vida. Ninguém sabia ao certo. Quando ela chegou à mesa de Lorenzo, o silêncio era tão profundo que poderia ser cortado com uma faca. Lorenzo Salvatore era um homem de 42 anos, com cabelos negros, começando a ficar grisalhos nas têmporas, olhos escuros que pareciam ver através das pessoas, e uma presença que preenchia qualquer sala em que entrava. Ele estava cortando seu bife com movimentos precisos, metódicos, como se Marina não existisse.
como se ela fosse apenas mais uma sombra passageira em seu mundo de poder absoluto. Mas Marina não se moveu. Ela ficou ali, ao lado da mesa dele, esperando. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. E então Lorenzo finalmente levantou os olhos, e quando seus olhares se encontraram, algo mudou no ar. Algo elétrico. Algo perigoso. Antes de continuar com essa história incrível, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora, vamos ver o que Marina disse para o homem mais perigoso da cidade. Lorenzo colocou o garfo e a faca sobre o prato com delicadeza exagerada, o tipo de movimento controlado que homens violentos fazem quando estão prestes a explodir. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Marina. Ao redor da mesa, seus homens tinham levado as mãos para baixo dos paletós, onde todos sabiam que carregavam armas. Mas Lorenzo levantou uma mão, um gesto quase imperceptível, e todos congelaram. Ele se recostou na cadeira, pegou o copo de uísque, tomou um gole longo e então falou, sua voz baixa e perigosa como o rosnado de um predador. "O que você quer, garota?" Suas palavras eram frias, mas havia algo em seus olhos. Curiosidade, talvez. Ou surpresa. Ou algo mais profundo que ninguém podia nomear. Marina respirou fundo. Ela sabia que o que estava prestes a fazer poderia ser a última coisa que faria na vida. Mas havia algo dentro dela, algo que tinha sido espremido e comprimido por anos de humilhação. De trabalhar 16 horas por dia para sustentar seus 2 irmãos mais novos depois que seus pais morreram. De ser tratada como nada, como lixo, como algo descartável. E aquilo tinha acabado de explodir. "Eu quero respeito", ela disse, e sua voz não tremeu. "Eu quero que seus homens entendam que posso ser só uma garçonete, mas ainda sou uma pessoa. Ainda mereço dignidade. E se o Sr. Marco não pode me dar isso, então talvez ele não deveria estar sentado naquela mesa como se fosse o dono do mundo." O silêncio que seguiu foi diferente do anterior. Este era carregado de choque, de incredulidade, de terror antecipado. Marco Benedetti se levantou de sua mesa com tanta violência que a cadeira caiu para trás. Sua face estava vermelha de fúria, suas veias saltadas no pescoço. "Você vai morrer por isso, sua vadia. Você vai implorar pela morte antes que eu termine com você." Ele começou a caminhar em direção a Marina, a mão já dentro do paletó, procurando pela arma. Mas antes que pudesse dar 3 passos, a voz de Lorenzo cortou o ar como uma lâmina. "Marco, sente-se." A ordem foi dada em tom baixo, quase casual, mas o poder por trás dela era absoluto. Marco parou no meio do movimento, sua mão ainda dentro do paletó, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Lorenzo se levantou lentamente, ajeitando os punhos da camisa branca sob o paletó perfeitamente cortado. Ele era alto, mais alto do que Marina tinha percebido quando ele estava sentado. Ele caminhou ao redor da mesa com passos medidos, como um gato cercando sua presa. Marina sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Mas ela não recuou, não baixou os olhos, não mostrou medo, mesmo que o medo estivesse rasgando suas entranhas por dentro. Lorenzo parou a apenas alguns centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro de seu perfume caro, de seu uísque, do poder que emanava dele como calor. Ele a estudou em silêncio por longos segundos, seus olhos percorrendo seu rosto, o vinho ainda escorrendo por sua pele, a mancha vermelha espalhada por seu uniforme. E então Lorenzo fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Não foi um sorriso gentil. Não foi um sorriso reconfortante. Foi um sorriso de reconhecimento, de alguém que via algo familiar em outra pessoa. "Você tem coragem, garota. Coragem ou estupidez, ainda não decidi qual." Ele se virou para Marco, que ainda estava parado no meio do salão, tremendo de raiva contida.
Marco, você se desculpa com a senhorita Marina aqui, ou você sai do meu restaurante e nunca mais volta. A escolha é sua. As palavras caíram como bombas sobre o salão. Todos sabiam o que significava ser expulso da organização de Lorenzo Salvatore. Significava morte. Talvez não imediata, mas inevitável. Marco ficou ali, seu orgulho lutando contra sua sobrevivência. Sua face passou do vermelho ao roxo, e por um momento pareceu que ele escolheria a morte sobre a humilhação. Mas então, lentamente, seus ombros caíram. Ele caminhou até Marina. Cada passo, uma tortura para ele, e murmurou, sem olhar para ela: "Me desculpe." As palavras foram cuspidas como veneno, mas foram ditas. Lorenzo acenou com a cabeça. "Agora saia da minha vista." Marco saiu do restaurante como um cachorro surrado, e todos os olhos voltaram para Marina e Lorenzo, que ainda estavam ali, parados um diante do outro, em uma cena que ninguém jamais imaginara testemunhar. Lorenzo pegou um guardanapo da mesa mais próxima e, com uma gentileza surpreendente, começou a limpar o vinho do rosto de Marina. Ela ficou imóvel, chocada demais para reagir. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de medo, mas de alívio, de exaustão. De todas as emoções que tinha reprimido durante anos de luta. "Qual é seu nome completo?" Lorenzo perguntou suavemente, ainda limpando seu rosto. "Marina Alves," ela respondeu, sua voz finalmente mostrando a vulnerabilidade que ela tinha escondido tão bem. Lorenzo assentiu, como se estivesse memorizando aquele nome, gravando-o em algum lugar profundo de sua mente. Marina Alves. Você não é como as outras pessoas aqui. Você não se curva, não se quebra. Eu respeito isso. Ele terminou de limpar seu rosto e deu um passo para trás. A partir de hoje, você não trabalha mais como garçonete. Você vai trabalhar para mim diretamente. Como minha assistente pessoal. O pagamento será 10 vezes o que você ganha agora." Marina piscou, incapaz de processar o que estava ouvindo. "Por quê?" ela perguntou, e havia genuína confusão em sua voz. "Por que você faria isso por mim?" Lorenzo a olhou com aqueles olhos escuros e impenetráveis. "Porque você me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Você me lembrou que ainda existem pessoas que lutam, que não desistem, que não se vendem, e preciso de alguém assim ao meu lado. Alguém que não tenha medo de me dizer a verdade, mesmo quando todos os outros mentem." Ele estendeu a mão para ela. "Então, Marina Alves, você aceita trabalhar para o homem mais perigoso da cidade, ou prefere voltar a ser uma garçonete que todos tratam como lixo?" Marina olhou para a mão estendida. Sabia que aceitar significava entrar em um mundo do qual talvez nunca conseguisse sair. Significava se associar com um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue, cujos crimes eram sussurrados nas sombras. Mas também significava poder proteger seus irmãos. Significava ter recursos para dar a eles a educação que mereciam. Significava não ter que aguentar humilhações diárias de clientes bêbados e chefes abusivos. Ela estendeu a mão e apertou a dele, firme e decidida. "Eu aceito." Mas com uma condição. Lorenzo arqueou uma sobrancelha, claramente não acostumado a ouvir condições. "Qual?" Marina o encarou sem medo. "Você nunca me pede para fazer nada que machuque pessoas inocentes. Eu não vou me tornar o que você é. Vou trabalhar para você, vou ser leal, mas não vou perder minha alma no processo." Por um longo momento, Lorenzo ficou em silêncio, estudando-a com uma intensidade que fazia parecer que ele estava vendo dentro de sua alma. E então, ele riu. Foi uma risada genuína, surpreendente, que transformou seu rosto inteiro. "Você realmente não tem medo de nada, tem?" "Está bem, Marina Alves. Você tem meu acordo. Trabalhe para mim, seja leal, e eu prometo que nunca vou pedir para você cruzar a linha que você traçou. Mas saiba de uma coisa," ele disse, sua voz ficando séria novamente. "No meu mundo,
Lealdade é tudo. Traia-me e não haverá lugar no planeta onde você possa se esconder. Entendeu? Marina assentiu. Entendi perfeitamente. E Lorenzo sorriu novamente, aquele sorriso perigoso e magnético que fazia as pessoas se perguntarem se estavam vendo um predador ou um salvador. Nos dias que se seguiram, Marina descobriu que trabalhar para Lorenzo Salvatore era completamente diferente de tudo que imaginara. Ele a tratava com respeito genuíno, ouvia suas opiniões e, surpreendentemente, seguia seus conselhos em várias ocasiões. Ela gerenciava sua agenda, organizava suas reuniões e, lentamente, começou a entender o homem por trás da reputação aterrorizante. Lorenzo não era apenas um criminoso sedento por poder. Ele era um homem complexo, moldado por uma infância brutal, que tinha construído seu império não por prazer, mas por sobrevivência. Ele protegia sua família estendida com ferocidade, garantia que as comunidades, sob sua influência, tivessem escolas e hospitais funcionando. E, surpreendentemente, tinha um código de honra rígido que muitos homens legais não possuíam. Mas também havia outro lado. Marina via as reuniões noturnas, os homens que entravam em seu escritório com malas de dinheiro, os sussurros sobre negócios que ela preferia não conhecer. Via a violência que Lorenzo era capaz de ordenar com um simples aceno de cabeça, a frieza com que ele eliminava aqueles que o traíam. E cada vez que via isso, ela se lembrava de sua promessa a si mesma. Ela não se tornaria parte daquele mundo. Ela seria uma âncora de humanidade no oceano de escuridão que cercava Lorenzo. E, estranhamente, ele parecia valorizar exatamente isso nela. Parecia procurá-la quando precisava tomar decisões difíceis, como se a opinião dela, a perspectiva dela de alguém de fora, fosse um farol em sua névoa moral. E então havia os momentos que não deveriam existir entre um chefe da máfia e sua assistente. Momentos em que Lorenzo olhava para Marina de uma forma que fazia seu coração acelerar. Momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Momentos em que ele trabalhava até tarde em seu escritório e ela trazia café e eles conversavam sobre coisas que não tinham nada a ver com negócios, sobre sonhos e medos e arrependimentos. Marina lutava contra esses sentimentos. Dizia a si mesma que era loucura se apaixonar por um homem como Lorenzo. Mas o coração não obedece à lógica. E cada dia que passava, cada conversa compartilhada, cada olhar prolongado, ela sentia as paredes ao redor de seu coração desmoronarem um pouco mais. Foi 3 meses depois daquela noite fatídica no restaurante que tudo mudou novamente. Marina estava no escritório de Lorenzo, organizando papéis, quando a porta se abriu com violência. Um homem que ela nunca tinha visto antes entrou, seguido por vários capangas armados. O homem era alto, com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho esquerdo até o queixo, e seus olhos eram frios como gelo. Vitório Costa, Lorenzo disse, se levantando de sua cadeira, sua voz controlada, mas tensa. Eu não esperava você hoje. Vitório sorriu, mas não havia humor em sua expressão. Aposto que não esperava, Lorenzo. Mas aqui estou eu, vindo coletar o que é meu. Você deve à minha família 2 operações que foram sabotadas no último mês. E vou receber o pagamento agora. Lorenzo ficou imóvel, seus olhos avaliando a situação. Marina podia ver os homens de Vitório posicionados estrategicamente pela sala, as armas meio escondidas, mas claramente acessíveis. Você sabe muito bem que não fui eu quem sabotou suas operações, Vitório. Foi o Sindicato do Norte. Não tente me colocar no meio de sua guerra. Vitório deu um passo à frente, seu dedo apontando acusatoriamente para Lorenzo. Mentiroso. Você sempre quis meu território, sempre teve inveja do que minha família construiu, e agora vai pagar por sua traição. Ele fez um gesto para seus homens. Matem ele. E os homens sacaram suas armas, apontando diretamente para Lorenzo.
Mas antes que qualquer um pudesse apertar o gatilho, Marina se moveu. Ela não pensou, não planejou. Simplesmente agiu. Colocou-se entre Lorenzo e as armas, seus braços abertos, como se pudesse de alguma forma protegê-lo com seu corpo frágil. "Parem!" ela gritou, sua voz ecoando pela sala. "Vocês estão cometendo um erro. Lorenzo não teve nada a ver com o que aconteceu com sua família." Os homens de Vitório hesitaram, claramente surpresos. Vitório riu, um som áspero e cruel. "E quem é você para defender esse cachorro? Outra prostituta que ele comprou com dinheiro sujo. Saia da frente antes que eu mande matá-la também." Marina não se moveu. "Eu não sou prostituta, sou assistente dele. E sei exatamente o que ele tem feito nos últimos 3 meses. Toda reunião, todo negócio, toda decisão passou por mim. E posso provar que ele não teve nada a ver com a sabotagem de suas operações." Vitório estreitou os olhos. "Provar como?" Marina respirou fundo, seu coração batendo descontroladamente, mas sua voz firme, porque eu tenho os registros completos de todas as transações e movimentações de Lorenzo nos últimos 6 meses. Tenho as gravações de todas as suas ligações. Tenho os documentos que mostram exatamente onde ele estava e o que estava fazendo quando suas operações foram atacadas. E posso mostrar a você que na noite em que seu armazém principal foi incendiado, Lorenzo estava reunido com os chefes das 5 famílias tentando negociar uma trégua. Tinha 15 testemunhas presentes. Ela caminhou até a mesa, ignorando as armas apontadas para ela, e pegou uma pasta. "Aqui estão os documentos. Veja você mesmo. Ou você pode simplesmente atirar em nós agora e descobrir depois que matou um aliado em potencial." "O que você está fazendo, Marina? Deixe-me comentar aqui nos comentários o que você acha dessa coragem incrível de Marina. Ela está arriscando tudo para salvar o homem que a salvou. Continue assistindo para ver o que acontece." Vitório pegou a pasta com relutância, seus olhos nunca deixando Marina. Ele abriu e começou a folhear os documentos, sua expressão mudando de desdém para confusão e finalmente para algo parecido com incerteza. Marina ficou ali, seu corpo tremendo por dentro, mas mantendo uma fachada de calma absoluta. Atrás dela, podia sentir a tensão de Lorenzo. Podia quase ouvir seus pensamentos, a raiva de que ela tinha se colocado em perigo, mas também algo mais, algo que ela não podia nomear. Vitório levantou os olhos dos documentos, olhando diretamente para Lorenzo. "Se isso é verdade, e você não foi quem atacou minhas operações, então quem foi?" Lorenzo finalmente falou, sua voz rouca de emoção contida. "Foi Carlo Rimini. Ele está tentando iniciar uma guerra entre nossas famílias para enfraquecer ambos e tomar o controle do porto. Tenho minhas próprias evidências disso." Marina tem razão. Eu estava tentando evitar exatamente essa situação. Vitório ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar indo de Lorenzo para Marina e de volta para os documentos. Finalmente, ele abaixou a arma. "Se isso é uma mentira, Lorenzo, você não viverá o suficiente para se arrepender. Mas vou investigar. Se Carlo Rimini realmente está por trás disso, então temos um inimigo em comum." Ele fez um gesto para seus homens, que lentamente abaixaram suas armas. "E você", ele disse para Marina, "você é louca ou tem mais coragem do que qualquer um dos homens nesta sala. Não sei ainda qual é." Quando Vitório e seus homens saíram, Marina finalmente permitiu que suas pernas cedessem. Ela se apoiou na mesa, seu corpo inteiro tremendo com a liberação de adrenalina. Lorenzo estava ao seu lado em um instante, suas mãos segurando seus braços, estabilizando-a. "Você é completamente louca", ele disse, mas sua voz estava cheia de algo que Marina nunca tinha ouvido antes. Admiração, temor e algo mais profundo, mais perigoso. "Você poderia ter morrido, podia ter nos feito matar ambos se Vitório não acreditasse em você."
Marina olhou para ele e, pela primeira vez desde que começara a trabalhar para ele, permitiu que ele visse tudo o que sentia. Eu não ia deixar você morrer, ela disse simplesmente. Não, quando sei que você não merecia. Lorenzo a puxou para perto e Marina não resistiu. Ela se encontrou envolvida pelos braços dele, seu rosto pressionado contra seu peito, ouvindo os batimentos acelerados de seu coração. Por quê? Lorenzo murmurou contra seu cabelo. Por que você faria isso por mim? Você conhece as coisas que eu fiz. Você sabe o que eu sou. Marina se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Eu sei o que você fez, mas também sei por que você fez. Sei sobre sua irmã que morreu porque não havia dinheiro para o tratamento dela. Sei sobre as crianças nas comunidades que você protege, que têm comida na mesa porque você garante que elas tenham. Sei sobre os homens que tentaram tomar poder de você e que teriam transformado esta cidade em um campo de guerra se você não os tivesse parado. Você não é um santo, Lorenzo, mas também não é o monstro que o mundo pensa que você é. E então Lorenzo fez algo que surpreendeu ambos. Ele baixou a cabeça e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de anos de solidão, de máscaras usadas por muito tempo, de emoções reprimidas que finalmente transbordaram. Marina se derreteu naquele beijo, esquecendo por um momento onde estava, quem ele era, todos os motivos pelos quais aquilo era errado. Tudo o que importava era aquele momento, aquele homem, aquele sentimento de finalmente ser vista e valorizada por quem realmente era. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego e Lorenzo apoiou sua testa contra a dela. Eu não mereço você, ele sussurrou. Marina sorriu, suas mãos acariciando seu rosto. Provavelmente não. Mas me tem mesmo assim. Nos meses que se seguiram, tudo mudou no império de Lorenzo Salvatore. Com Marina ao seu lado, não apenas como assistente, mas como parceira em todos os sentidos, ele começou a transformar seus negócios. Eliminou as operações mais violentas, focou em empreendimentos legítimos e, surpreendentemente, outras famílias começaram a seguir seu exemplo. Não porque ele ordenou, mas porque viram que era possível ter poder sem deixar um rastro de sangue. Marina trouxe perspectivas que Lorenzo nunca tivera, conexões com comunidades que sempre o temeram, mas agora começavam a vê-lo diferente. Ela organizou programas de educação, centros comunitários, projetos que davam às pessoas alternativas ao crime. E lentamente, muito lentamente, o legado de Lorenzo começou a mudar. Mas mudanças sempre vêm com resistência. Havia aqueles dentro da própria organização de Lorenzo que não gostavam da nova direção. Homens velhos, acostumados com os caminhos antigos, que viam Marina como uma ameaça. E entre eles estava Salvatore, o primo de Lorenzo, um homem amargo que sempre acreditara que deveria estar no comando. Ele começou a plantar sementes de discórdia, sussurrando para outros membros da família que Lorenzo estava ficando fraco, que estava sendo manipulado por uma mulher, que em breve todos perderiam poder e dinheiro. Marina via isso acontecendo, via as olhadas, os sussurros que paravam quando ela entrava em uma sala. Mas toda vez que tentava alertar Lorenzo, ele apenas sorria e dizia que podia lidar com seus homens. Até a noite em que não pôde. Marina estava trabalhando tarde no escritório quando ouviu vozes elevadas vindo da sala de reuniões. Reconheceu a voz de Lorenzo, tensa de raiva, e outras vozes que não conseguia identificar. Ela se aproximou silenciosamente da porta, ouvindo a conversa através da madeira grossa. Você se tornou uma vergonha para esta família. A voz de Salvatore ecoava. Se enrolou com uma garçonete e agora deixa ela comandar nossos negócios. Os homens estão rindo de você, Lorenzo, rindo de nós. Ela tem que ir. E se você não pode fazer isso,
Então talvez seja a hora de outro Salvatore assumir o comando. Marina sentiu seu sangue gelar. Isso não era apenas discórdia. Isso era traição. Era um golpe sendo planejado bem ali, bem agora. Ela não hesitou. Empurrou a porta com força e ela se abriu batendo contra a parede. Todos os homens na sala se viraram para olhá-la, surpresa e raiva em seus rostos. Havia 8 deles ali, incluindo Salvatore e Lorenzo, e todos estavam armados. Marina entrou na sala como se fosse a dona do lugar, seu queixo erguido, seus olhos flamejando. "Então é assim que vocês fazem", ela disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Planejam um golpe pelas costas como covardes, em vez de enfrentá-lo como homens." Salvatore deu um passo à frente, sua face contorcida de ódio. "Saia daqui, vadia, antes que eu." "Antes de que você o quê?" Marina o interrompeu. "Vai me matar? Vai atirar em uma mulher desarmada na frente de todos esses homens? É isso que você é, Salvatore. Um covarde que só se sente forte quando está ameaçando quem não pode se defender." O silêncio que seguiu foi absoluto. Salvatore ficou vermelho, sua mão indo para a arma em seu colete. Mas Marina não parou. Ela se virou para os outros homens na sala. "Vocês acham que as coisas vão melhorar se Salvatore assumir o comando? Acham que ele vai cuidar de vocês como Lorenzo cuida? Ele não tem lealdade, não tem visão. Tudo que ele tem é inveja e ganância. Lorenzo construiu este império com inteligência e força. E sim, ele está mudando as coisas, porque o mundo está mudando. Vocês podem se adaptar e prosperar, ou podem seguir Salvatore de volta para os velhos tempos e, eventualmente, acabar todos mortos ou na prisão. A escolha é de vocês." Ela, então, fez algo que ninguém esperava. Caminhou até Salvatore, parou diretamente na frente dele, tão perto que suas respirações se misturavam. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e deixe seu like para ver como essa história incrível termina. "Você quer poder, Salvatore?" Marina disse, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. "Quer respeito, mas respeito não se ganha com traição. Se ganha com ações. Se você realmente acha que pode liderar melhor que Lorenzo, então desafie-o abertamente. Coloque suas habilidades contra as dele, mas tentar matá-lo nas sombras. Isso não é força, isso é covardia. E todos nesta sala sabem disso." Salvatore estava tremendo de raiva agora, sua mão segurando a arma tão forte que seus dedos estavam brancos. Marina não se moveu, não mostrou medo. E então ela virou as costas para ele, o maior sinal de desrespeito que poderia dar, e caminhou até Lorenzo. Juntos, eles enfrentaram todos os homens na sala. Lorenzo finalmente falou, sua voz calma, mas carregada de autoridade absoluta. "Marina disse tudo o que eu precisava dizer. Vocês têm uma escolha. Ficam comigo, seguem a nova direção, e todos nós prosperamos juntos. Ou ficam com Salvatore, tentam tomar poder e descobrem o que acontece com traidores em minha família. Não vai ser bonito, não vai ser rápido, mas vai ser final." Os homens na sala trocaram olhares entre si. O silêncio se estendeu por segundos que pareciam horas, e então, um por um, começaram a se virar para Salvatore. "Não", um deles disse. "Não vou trair Lorenzo." "Eu também", disse outro. E outro, e outro. Até que Salvatore estava sozinho, isolado, sua tentativa de golpe desmoronando ao seu redor. Salvatore olhou ao redor da sala, incredulidade e fúria lutando em seu rosto. "Vocês são todos tolos", ele cuspiu. "Ela os enfeitiçou. Todos vocês vão se arrepender disso." Ele começou a caminhar em direção à porta, mas Lorenzo o parou com uma palavra. "Salvatore." O homem se virou, e Lorenzo continuou. "Você tem 24 horas para deixar a cidade. Se eu vir seu rosto depois disso, você não viverá para ver o amanhecer. Agora saia." Salvatore olhou para Lorenzo, então para Marina, e então saiu da sala, batendo a porta atrás de si.
Os outros homens ficaram em silêncio por um momento, e então um deles, um veterano chamado Giuseppe, que estava com Lorenzo desde o início, falou: "Ela tem razão, Lorenzo. Sobretudo, é tempo de mudarmos. E se ela pode ficar na nossa frente e nos fazer ver isso, então ela merece estar ao seu lado." Nos meses que se seguiram àquela noite, o império de Lorenzo Salvatore se transformou completamente. A tentativa de golpe de Salvatore acabou sendo o catalisador que a organização precisava. Os homens que ficaram com Lorenzo eram verdadeiramente leais, não por medo, mas por respeito genuíno. Marina não apenas continuou como parceira de Lorenzo, mas tornou-se uma figura respeitada por direito próprio na família. Ela mediava disputas, organizava os novos negócios legítimos e, mais importante, trouxe uma perspectiva de humanidade para um mundo que tinha esquecido o que isso significava. Lorenzo a pedia em casamento 3 vezes antes que ela finalmente aceitasse, não porque não o amasse, mas porque queria ter certeza de que não estava sendo vista apenas como uma conquista ou uma posse. A cidade inteira falava sobre eles, o chefe da máfia e a ex-garçonete. O homem mais perigoso da cidade e a mulher que o havia domado. Mas aqueles que realmente os conheciam sabiam que a história era mais profunda que isso. Não era sobre domação. Era sobre 2 pessoas que se encontraram em um momento impossível e escolheram construir algo melhor juntos. Lorenzo nunca se tornou um santo. Ainda havia escuridão em seu passado que nunca poderia ser apagada. Mas com Marina ao seu lado, ele encontrou uma forma de balancear essa escuridão com luz. Encontrou uma forma de usar seu poder para proteger em vez de destruir, para construir em vez de demolir. E Marina encontrou algo que nunca pensara ser possível. Um lugar onde pertencia, onde era valorizada, não pelo que podia fazer, mas por quem era. A história de Marina e Lorenzo tornou-se lenda nas ruas. As pessoas contavam sobre a garçonete que olhou nos olhos da morte e não piscou. Sobre o chefe da máfia que encontrou redenção no amor de uma mulher corajosa. Mas para Marina nunca foi sobre se tornar uma lenda. Foi sobre sobreviver. Foi sobre proteger as pessoas que amava. Foi sobre manter sua humanidade em um mundo que constantemente tentava arrancá-la. Ela continuou trabalhando com as comunidades, estabelecendo programas que davam às crianças alternativas ao crime, que davam às mulheres meios de escapar de situações abusivas, que davam às famílias esperança de um futuro melhor. E Lorenzo a apoiava em tudo, não apenas com dinheiro, mas com sua presença, com seu poder, com seu nome que agora significava proteção em vez de terror. Mas nem tudo foi perfeito. Houve noites em que Marina acordava de pesadelos sobre aquela noite no restaurante, sobre o vinho escorrendo por seu rosto, sobre as armas apontadas para ela, sobre os muitos momentos em que quase perdeu tudo. Houve momentos em que o peso de tudo que tinha visto, de tudo que sabia sobre o passado de Lorenzo, ameaçava esmagá-la. E havia momentos em que ela se perguntava se tinha feito a escolha certa, se tinha trocado um tipo de prisão por outro. Mas então Lorenzo estava ali, segurando-a, lembrando-a de por que tinha escolhido ficar, de como tinham se salvado mutuamente. E ela sabia, profundamente em seu coração, que apesar de tudo, apesar da escuridão e do perigo e das escolhas impossíveis, ela tinha encontrado algo real. Tinha encontrado amor em um lugar onde não deveria existir. E essa é a história de Marina Alves, a garçonete que se tornou rainha de um império construído sobre sangue e lágrimas, mas que escolheu transformá-lo em algo melhor. A mulher que olhou para o homem mais perigoso da cidade e viu não um monstro, mas um ser humano capaz de mudança. A história de como 4 palavras simples, "cara, não me desafie", mudaram o destino de todos ao redor. Obrigado por ouvir essa história incrível.
Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de deixar um like. Cada inscrição, cada compartilhamento, cada curtida nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa para você. E lembre-se, às vezes a maior coragem não está em não ter medo, mas em enfrentar o medo de cabeça erguida. Até a próxima história.